Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre os livros de Jaron, Omni e Palavras de Mormon, no livro de Mormon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Gostaria de aconselhar que cada um fizesse a leitura desses capítulos e com a oração, com a leitura, convidasse o Espírito e dessa forma tivesse um melhor aproveitamento das Escrituras, das palavras dos profetas. Então Jaron era filho de Enos. Ele fala sobre os nefitas, tá? Ele está falando sobre os nefitas. Ele fala o seguinte lá nos versículos 4 e 5. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé, comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. E o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor, e não eram profanos nem blasfemavam, e as leis da terra eram extremamente severas. Tá, ele fala aqui, nem todos são obstinados, e esses que não são obstinados comungam com o Santo Espírito, né? Tem o Santo Espírito. E o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. Tá? Então, era um povo esforçado por guardar os mandamentos e então se tornaram fortes na terra. No versículo 9 ele fala o seguinte, sobre a palavra do Senhor dita aos nossos pais, os pais deles: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Daí nos versículos 11 e 12 ele fala o seguinte: portanto os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dado, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo. E desta maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque lhes tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. Tá? Então, os profetas, mestres e sacerdotes trabalharam com afã, com diligência, para persuadir o povo a guardar a lei de Deus. No caso, eles tinham ali a lei dada por Moisés, de que Cristo viria. Uma lei e mandamentos preparatórios para a vinda de Cristo. Eles, antes de Cristo, estavam esperando a vinda de Cristo. Tá? A lei de Moisés era uma lei preparatória para a vinda de Cristo. Tá? E eles se esforçaram para guardar essa lei. E isso evitou que eles fossem eliminados da face da terra. Então, ele passou para Omni, as placas, E Omni escreveu algumas coisas. Escreveu poucas coisas aqui, mas de grande valor, Omni, então, ele se declarou que era um homem iníquo,
tá? E daí ele passou as placas ao seu filho Amaron. E Amaron falou: se não guardardes os meus mandamentos, não prosperareis na terra. E ele passou as placas ao seu irmão, chamado Quemis. E esse Quemis passou para seu filho Abinadom. E então Abinadom passou para o seu filho Amaleque, diz lá no versículo 12. Então Amaleque falou o seguinte, no versículo 12 de Omni: eis que eu sou Amaleque, filho de Abinadom, eis que vos direi algo sobre Mosias, que foi proclamado rei da terra de Zaraíla, pois eis que, tendo ele sido avisado pelo Senhor de que deveria fugir da terra de Nefe para o deserto, levando consigo todos os que quisessem ouvir a voz do Senhor, e assim por diante. Tá? Então ele falou um pouquinho sobre Mosias. Tá? Amaleque falou um pouquinho sobre Mosias. Mosias saiu da terra de Nefe e foi para a terra de Zaraíla, encontrou um outro povo, né? E assim, né, organizou o idioma, né, pregou o evangelho entre eles lá, na terra de Zaraíla, e foi proclamado rei, né? E ele fala sobre que ele nasceu nos dias de Mosias, né? Amaleque fala-se que nasceu nos dias de Mosias e vivi para ver a sua morte, e Benjamim, seu filho, reina em seu lugar. Tá? Então ele fala que Benjamim começou a reinar no lugar de seu pai, Mosias. Tá? E ele fala, então Amaleque está falando, no 25, o rei Benjamim, um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, essas placas. Então ele passou essas placas para o rei Benjamim. Ele não tinha filhos, né, esse Amaleque, e passou para o rei Benjamim as placas, tá? E ele fala, né, esse Amaleque fala, então, que ele já está prestes a descer à sepultura, né, ele fala, então ele compartilha alguns ensinamentos conosco, né, no fim de sua vida. No 26 ele fala o seguinte: agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Então, basicamente, ele contou a recompensa, né, de quando nós vamos a Cristo, né, ou seja, nós buscamos o arrependimento através das nossas ações, ofertar toda a nossa alma como dádiva, e continuar perseverando, tá? Seremos salvos. Tá? E as palavras de Mormon, então, Mormon organizou as placas, né? Mormon foi um homem que organizou as placas, então, é um profeta. Aí ele fala algumas coisas, né, sobre essas placas, tá? No versículo 4 ele fala o seguinte: e as coisas que estão nessas placas me são agradáveis por causa das profecias sobre a vinda de Cristo, e meus pais sabem de muitas delas se cumpriram. Sim, e eu também sei que todas as coisas que foram profetizadas sobre nós até este dia se cumpriram, e que todas as que vão além deste dia certamente se cumprirão. Então ele testifica das placas, né? Ele testifica das palavras dos profetas. Todas as que foram ditas se cumpriram, e as que
e as que foram profetizadas, que vão além desse dia, certamente se cumprirão, né? Todas as coisas que foram ditas, que acontecerão, certamente se cumprirão. No versículo 8 ele fala sobre os lamanitas. E minha oração a Deus é referente a meus irmãos, para que voltem a ter conhecimento de Deus, sim, da redenção de Cristo, para que tornem a ser um povo agradável. Tá? Então ele estava testificando que aqueles que têm o conhecimento de Deus, da redenção de Cristo, se tornam um povo agradável. Tá? Então, meus irmãos, meus amigos, aqui, esses três capítulos, né, os profetas testificam das placas, né, onde foram escritas, onde foi escrito o livro que é chamado Livro de Mórmon, né? Eles testificam sobre as revelações, né, dadas aos profetas, tá, que foram preservadas para os nossos dias. Tá? Então, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje? Uma delas, né, é que os profetas, eles obedecem às ordens do Senhor, né? Quando o Senhor dá uma ordem ao profeta, ele vai cumprir, né? E o profeta prega a palavra de Deus ao povo, né? As pessoas, claro que ele não consegue fazer sozinho, ele designa, né, outros servos de Cristo, né, para fazer. E os profetas aqui, nesses três, né, eles testificaram que se nós guardarmos os mandamentos, nós prosperaremos na terra, né? Isso pode ser tanto para coisas físicas quanto espirituais, né? Tá? E eles testificam que os servos do Senhor trabalharam com afã e por isso o povo não foi destruído. Tá? Então, acho que o principal ensinamento desses três, né, dentre os muitos que tem, né, mas assim o que mais me chamou a atenção foi sobre guardar os mandamentos, né, que nós precisamos ser diligentes em guardar os mandamentos, fazer todas as coisas que nós ouvimos dos profetas, né, praticar, e que assim nós seremos preservados, né, nós seremos protegidos, né, assim como o povo de Nefe, né, ele foi protegido, ele obedeceu ao profeta, ele se preveniu, né, se preparou contra os ataques, né, do inimigo. Então assim que nós devemos nos preparar, né, estudando as Escrituras, estudando as palavras dos profetas, dando atenção às palavras dos profetas atuais, inclusive. Tá? Então que nós, talvez seja isso que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje, né? Aumentar o nosso testemunho do livro de Mórmon, né, das placas, né, que depois, né, elas foram dadas pelo anjo Moroni a Joseph Smith, e esse Joseph Smith traduziu, né, para o inglês, né, e hoje nós temos essas placas diante de nossas mãos, só que em forma de livro e em forma de aplicativo no celular também, né? Então essas palavras estão aí e nós precisamos estudá-las porque elas contêm todas as coisas necessárias para que nós prosperemos na terra, tá certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um a ler, ponderar, orar e seguir as coisas que ouvir nessa oração. Tá certo? Que nós possamos ter todos um bom dia
iluminados com a luz de Cristo. Então nos encontramos amanhã, 5:45, certo? Grande abraço, bom dia, obrigado pela paciência, até amanhã.